Amém? Bom, podemos estar aqui, vivendo esse momento, homenageando as mães, ouvindo a história da Rosana, tudo que Deus já tem feito na vida desta igreja, nas famílias desta igreja. Somos agradecidos ao Senhor por tudo isso. Quero ler com vocês o Salmo 5, versículo 7. Esse salmo é o texto que escolhemos para a nossa campanha de 40 dias de jejum e oração em favor das famílias. Então, quarta-feira, iniciamos esse momento na vida da igreja, essa campanha de oração em favor das famílias, e com o tema de volta à mesa. Percebendo que esse tempo de pandemia nos distanciou uns dos outros, nos distanciou como comunidade de fé, pelos impedimentos sanitários de estarmos juntos. E o objetivo de ter esse tema e estarmos vivendo esse momento é convidar-nos a voltar à mesa da comunhão, a voltar à mesa do Senhor, a voltar à mesa da igreja, e recomeçar esse tempo de encontros, de reencontros, de adoração a Deus em comunidade. O nosso texto diz assim, Salmo 5, versículo 7. Eu, porém, pela tua misericórdia, entrarei em tua casa. Com temor, tremor, me inclinarei para o teu santo templo. O texto fala que nós estamos aqui por causa das misericórdias de Deus. Isso é uma coisa assim, já bem sabida por nós, né? As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia de Deus, nenhum de nós estaremos aqui. Mas nós queremos trazer esta mensagem para esse tempo de pandemia. Se nós podemos estar com as nossas famílias, então o nosso lugar é aqui, de volta à mesa. É uma alegria podermos estar juntos de volta à mesa da comunhão. E o desafio, o convite, é para que você e sua família, que nós juntos possamos voltar à mesa e desfrutar desses momentos incríveis em família, com a igreja, e abrir os nossos corações para que Deus possa derramar sobre a vida de nossas famílias tudo aquilo que Deus almeja fazer em nossas famílias por meio da igreja. Nós escolhemos o texto semana passada, quarta-feira, foi o culto de abertura, e o tema da mensagem para o culto de abertura é há lugar à mesa. E o texto é daquele Senhor que pede para os seus servos sair às ruas e convidar pessoas para estarem ao grande banquete. E ao final de convidar todas as pessoas, os primeiros convidados recusam, e depois o servo sai convidar outras pessoas. E quando ele chama um monte de gente vem, aí o servo diz para o Senhor, ainda há lugar à mesa. Então ainda há lugar à mesa, seu lugar é aqui. E você que ainda não faz parte dessa igreja, há lugar a essa mesa para você. Nós temos que convidá-los a sentar à mesa conosco. E a vivermos esses momentos de comunhão, de interação, de convivência, da ministração da graça de Deus sobre a vida de cada um de nós. E na parábola de quarta-feira, era o Senhor quem faz o convite. Então, quem está nos convidando de volta à mesa é o próprio Senhor Jesus. Ele me convida, Ele te convida, Ele nos convida para que nós voltemos à mesa da comunhão, para que nós possamos nos assentar à mesa e desfrutar de tudo aquilo que a mesa do Senhor nos oferece. E hoje o nosso tema, como foi pela manhã, é há perdão à mesa. Fala, assistiu o vídeo, não deu certo para lançar hoje? Cadê o pessoal da mídia aí? Não deu? Então nós temos um vídeo que nós vamos lançar, né? Uma vinhetinha no começo das mensagens que fala todos os temas das mensagens. Há lugar à mesa, há perdão à mesa, há esperança à mesa, há comunhão à mesa, há reencontro, há reinício. Venham, sente-se à mesa. O Senhor nos convida a desfrutar de tudo isso que a mesa nos oferece. Nosso texto é o mesmo texto da manhã,
Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Eu quero ler com vocês esse texto. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com as suas lágrimas, depois enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma mulher pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vai em paz. Amém? Uma parábola que fala do perdão de Deus à mesa. Parábola que retrata a vontade, o desejo, a ação de Deus em nos perdoar. E Jesus conta então essa parábola e mostra que quando nos sentimos perdoados por Ele, nós somos inclinados a amá-lo. E quem pouco se sente perdoado, pouco ama. Como aquele fariseu, que entendia que não tinha muito do que ser perdoado. E por isso demonstrava pouca gratidão. E por isso demonstrava pouco amor. Mas essa moça, ela sabe que ela necessitava de perdão. E ela se percebe perdoada. Ela se percebe ter tido um encontro com um grande perdão em sua vida. Que ela, como o texto diz, que ela foi muito perdoada. Então ela muito ama. É um amor grato. É um amor agradecido. É a manifestação da gratidão de alguém que teve um encontro com o perdão de Deus. As parábolas no Novo Testamento, as parábolas de Jesus, que traz como conteúdo a mensagem do Evangelho, a mensagem das boas novas, a mensagem da salvação, a mensagem do perdão dos pecados, como esta parábola. Se você tiver a curiosidade e ler com atenção, você vai perceber que elas não foram contadas para o que nós poderíamos chamar assim, para os pecadores. As parábolas que retratam as boas novas,
elas não foram uma parábola para ser uma exposição do Evangelho, uma exposição das boas novas, no sentido de fazer um apelo, no sentido de fazer um convite, no sentido de convencer o pecador de que ele necessitava do Evangelho. Então você não vê Jesus contando essas parábolas que tem como conteúdo as boas novas para os publicanos, para os pecadores, para as prostitutas, para as pessoas que se entendiam necessitadas do Evangelho. Nós vemos Jesus contando essas parábolas para a elite religiosa do seu tempo. Tenha curiosidade e olhe para esses textos, para essas parábolas, e você vai perceber que sempre Jesus está contando essas parábolas para os fariseus. Que sempre Jesus está contando essas parábolas para os doutores da lei, para os membros do sinédrio, das sinagogas, que ele está contando para os sacerdotes, para as autoridades do templo. Se você ler Lucas 15, a moeda do filho perdido, da dracma perdida, da moeda perdida, você vai perceber que ela foi contada para os fariseus, que estavam murmurando o fato de Jesus estar se relacionando com os pecadores. Quando nós lemos Marcos 2, nós temos aquela expressão de Jesus, uma pequenina parábola, que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes é quem precisa dos médicos. E essa parábola, então, ela foi contada aos doutores da lei, porque eles estavam questionando o fato de Jesus estar no meio dos pecadores, estavam questionando o fato de Jesus estar sentado à mesa com publicanos, com pecadores, com Mateus, com essa turma toda. Lucas 19, nós temos a parábola da oração, que sobe um publicano e um fariseu para orar, e o fariseu agradece a Deus de não ser como o publicano, não ser um pecador como o publicano, e a oração do publicano é que Deus pudesse lhe perdoar. Essa parábola é contada para os fariseus, para os próprios fariseus. A parábola dos dois filhos, de Mateus 21, ela é contada para as autoridades do templo. Aquela parábola que fala, o pai falou para um filho, faz tal coisa, e ele diz, eu vou fazer. Ele fala para outro filho, o filho fala que não vai fazer. E o que diz que vai fazer, não faz. E o que diz que não iria fazer, acaba fazendo. E Jesus está mostrando para esses religiosos de sua época, essas autoridades do templo, que eles falam que vão amar a Deus, que vão servir a Deus, mas de fato não servem. E os pecadores, que eles julgam dizerem não para Deus, esses assim, que estão fazendo a vontade de Deus. E essa parábola nossa, ela é contada para um fariseu. Ela é contada para Simão, que está julgando a atitude de uma mulher que ele entende-se pecadora. E Jesus quer demonstrar para esse fariseu, para esse Simão, o perdão que aquela mulher estava alcançando pelo seu gesto de arrependimento, pela sua contrição, pelo seu desejo de adoração, pela sua demonstração de alguém que teve um encontro com a graça e com a bondade de Deus. Joaquim Jeremias, um dos estudiosos do Novo Testamento, ele diz que o que precede esta parábola é um discurso de Jesus que acolhe os pecadores, talvez numa sinagoga ou nas praças, nas ruas. E essa mulher, ao saber que Jesus está na casa desse Simão, e ela tendo sido impactada com essa mensagem, ela vai até lá, e ela se expõe, e ela se rende em adoração a Jesus, e ela chora os seus pecados, e ela chora ter tido um encontro com a graça de Deus, a alegria de sentir-se acolhida por Deus, aceita por Deus, perdoada por Deus.
e ela abre mão de todo um ritualismo, solta os cabelos no meio dos homens, algo que era impróprio para as mulheres, e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos, constrangida por ter molhado os pés de Jesus com as suas lágrimas. A atitude dela é de adoração, de rendição, de quebrantamento. E essa deve ser a nossa atitude ao chegarmos à mesa do Senhor. Porque há perdão à mesa quando nós chegamos com esses gestos, quando nós chegamos com essas atitudes, quando nós chegamos com esses comportamentos de alguém arrependido, de alguém contrito, de alguém com o coração aberto a adorar, a glorificar a Deus, porque tivemos um encontro verdadeiro com a graça de Deus. Quando nós olhamos esta parábola e as outras citadas e muitas outras, e quando começamos a perceber que essas parábolas não foram contadas para os que poderíamos chamar os pecadores, talvez nós teríamos que perguntar, mas por quê que Jesus não conta essas parábolas expondo as boas novas aos pecadores? Por que ele vai contar somente para essa elite religiosa? Será que esses pecadores não precisavam do Evangelho também? Não precisavam dessa mensagem das boas novas também? E quando nós então passamos a estudar esses textos, estudar os Evangelhos, nós percebemos que esses chamados pecadores, eles não precisavam ouvir uma mensagem do Evangelho, porque o Evangelho estava vivo diante deles. Porque Jesus para eles era a boas novas. Porque Jesus para eles era o Evangelho. O Evangelho estava encarnado em Jesus, e eles estavam conhecendo o Evangelho ali ao vivo, eles estavam conhecendo, vivendo como o Evangelho. Quando eles viam Jesus, eles tinham um encontro com o Evangelho, com as boas novas. Quando eles conviviam com Jesus, eles estavam tendo um convívio com o Evangelho, com as boas novas. E penso esse ser uma grande missão para nós, como seguidores de Jesus. E ser um grande desafio para cada um de nós, como discípulos de Jesus, como igreja. Sermos um Evangelho encarnado para a nossa geração. Sermos a mensagem do Evangelho acontecendo presencialmente, acontecendo ao vivo. Sermos as pessoas que convivem conosco, que convivem com a igreja, terem a clareza de que estavam convivendo com o Evangelho, que estão convivendo com o Evangelho, como aquelas pessoas tinham a clareza de que elas estavam convivendo com o Evangelho, porque elas estavam convivendo diretamente com o Senhor Jesus. Esse é um grande desafio para cada um de nós como igreja. Esse é um grande desafio para cada um de nós como discípulos. Não nos suprime a responsabilidade da proclamação, do querigma, de anunciar o Evangelho, mas muito mais poderosas serão as nossas proclamações, as nossas mensagens, quando nós formos um Evangelho encarnado, quando nós encarnarmos a mensagem do Evangelho e vivenciar o Evangelho na prática, nas relações, no nosso dia a dia, as pessoas terem esse encontro especial e verdadeiro e autêntico com o Evangelho do Senhor Jesus, porque elas estão vendo o Evangelho em nós, porque elas estão convivendo com o Evangelho que está em nós, porque elas estão tendo um contato com o Jesus que está em nós. Nós vamos apresentar o amor de Deus revelado em Jesus,
Mas isso tomará um sentido muito mais abrangente, porque nós não estaremos falando de algo subjetivo. Falar do amor, falar da graça, falar do perdão, falar do acolhimento, falar da salvação, falar da bondade, falar da misericórdia, não se tornaria assuntos subjetivos, não se tornariam assuntos incompreensíveis. Na verdade, se tornariam assuntos em que as pessoas iriam identificar a nossa mensagem em nós mesmos. E elas iriam compreender o amor de Deus na prática, porque elas estariam se sentindo amadas por Deus, porque estariam se sentindo amadas pela igreja. Elas se sentiriam amadas por Deus, porque elas se sentiriam amadas pelos seguidores de Jesus, pelos discípulos de Jesus. Elas se sentiriam acolhidas por Jesus, porque nós é quem estamos acolhendo em nome de Jesus. Então esses pecadores, nós olhamos esses pecadores, publicanos, prostitutas, todos se achegando à mesa de Jesus, em diversas situações no Evangelho, e nós às vezes perguntamos, por que elas têm essa busca por Jesus? Por que elas têm essa busca de sentar-se à mesa com Jesus? Porque elas encontravam esse acolhimento de Deus na pessoa de Jesus. Porque elas se sentiam perdoadas por Deus, pela maneira com que Jesus as tratava, pela maneira com que Jesus se relacionava com essas pessoas. Então, quando as pessoas olharem para nós discípulos, para a igreja de Jesus, e verem o Evangelho encarnado em nós, e verem Jesus presente em nós, e elas se perceberem acolhidas por nós, perdoadas por nós, amparadas por nós, aceitas por nós, então a mensagem do Evangelho tomará uma outra dimensão para elas, e elas então vão poder compreender melhor o quanto Deus a ama, porque elas estarão se sentindo amadas pela igreja, porque elas estarão se sentindo amadas por cada um de nós, porque elas se sentirão acolhidas por nós. É interessante que percebemos que, quando lemos os evangelhos, que Jesus nunca foi um representante da lei, que Jesus nunca foi um representante das normas a serem seguidas. Na verdade, o contrário, né? Sempre eles estavam acusando Jesus de ter quebrado o sábado, de ter quebrado leis. Ou as pessoas que Jesus curava, ele falou assim, pega a sua maca e vai para casa, e era um dia de sábado. Jesus nunca foi um representante de regras. Jesus, ele sempre se colocava como um representante da misericórdia de Deus. Jesus sempre se colocava como um representante do perdão. Jesus sempre se colocava como um representante da reconciliação do homem com Deus. Porque Jesus tem algo nele e Jesus cria, Jesus sabia, algo que às vezes nós temos dificuldade de lidar, que toda pessoa que se reconcilia com Deus, ela se torna uma nova pessoa. Todas as pessoas que recebem o perdão de Deus, ela experimenta uma transformação na sua vida, uma transformação na sua consciência. Porque é impossível alguém ter um encontro com Deus e continuar sendo a mesma pessoa. Por isso que Jesus, ele nunca se torna esse representante das normas, das regras, da lei, ou o grande cumpridor da lei. Mas Jesus se torna um representante do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do acolhimento de Deus. Jesus, ele se torna o representante da bondade, do perdão.
E é por isso que ele acolhe essa moça de uma maneira tão especial. E é por isso que ele acolhe essa moça, e essa moça, ao ser acolhida por Jesus, ela encontra o perdão de Deus, porque ela está diante do representante do perdão de Deus. A religião pode ser a representante das normas, porque era o que o fariseu aqui era, um representante das regras, das leis. Ele convida Jesus para a sua casa, para um grande banquete, porque ele suspeitava que Jesus podia ser um profeta. Ele suspeitava que havia algo em especial em Jesus. E ele convida Jesus para a sua casa para julgar Jesus. E quando essa mulher chega por detrás, e lembramos de manhã que quando era um banquete de uma festa, a mesa era baixa e as pessoas ficavam deitadas, era um móvel que elas debruçavam ali e comia meio que de bruço, e os pés então para trás, e essa mulher chega aos pés de Jesus, se prostra diante dos pés de Jesus, e chora arrependida aos pés de Jesus, e chora agradecida aos pés de Jesus, e adora Jesus, e unge os pés de Jesus com esse frasco de alabastro. E o judeu, o fariseu, como um representante da lei, como um representante das regras, como representante das normas, ele já vai te dando as suas próprias conclusões a respeito de Jesus e a respeito da moça. E ele então diz assim, se ele não é profeta, não, estava enganada, porque se ele fosse profeta, ele saberia quem está tocando nele. Porque para o fariseu, aquela moça tocar em Jesus, ela estaria contaminando Jesus. Para ele, aquela moça está contaminando todo o ambiente. E ele só não expulsa a moça da sua casa, porque ele espera que Jesus o faça. Se ele é um profeta, ele vai expulsar essa moça daqui. E Jesus não expulsa. Jesus aceita a sua adoração. Jesus aceita os seus gestos. E Jesus sabe os pensamentos de Simão, o fariseu. E Jesus então coloca essa parábola diante dele. E Jesus conclui então a sua conversa, ele dizendo, eu estive aqui na sua casa e você não teve um gesto de bondade para comigo. Você nem educado foi. Você nem teve bons modos. Você não me saudou com um beijo, você não me deu uma água para lavar os meus pés, você não ungiu minha cabeça com óleo. E essa moça, desde que eu cheguei aqui, ela não deixa de beijar os meus pés. Ela lavou os meus pés com as suas lágrimas. E ela ungiu os meus pés com esse perfume caro. E ela faz isso porque ela se sente acolhida. Ela faz isso porque ela se sente perdoada. Ela faz isso porque ela se sente amada. Ela faz isso porque ela se sente aceita. Ela faz isso porque ela sabe de quem ela está diante. Do representante da bondade e da misericórdia de Deus. Por isso que é um convite de nós voltarmos à mesa do Senhor. Porque na mesa do Senhor nós também somos acolhidos. Porque na mesa do Senhor nós também somos abençoados. Porque na mesa do Senhor nós também somos aceitos. Porque à mesa do Senhor nós também somos perdoados. Como vimos pela manhã, porque à mesa do Senhor, nós não somos reduzidos aos nossos pecados, como o fariseu reduziu aquela mulher à sua sexualidade. Ele olhava para aquela mulher e ele não encontrava uma adoradora, ele olhava para aquela mulher, para aquela moça, e ele não encontrava alguém arrependido. Ele olhava para aquela mulher, ele não enxergava arrependimento. Ele olhava para aquela mulher, ele nem a percebeu chorando.
porque ele já estigmatizou aquela mulher como uma mulher pecadora, indigna. Ele reduziu toda a história, toda a personalidade, todas as virtudes, todos os valores, ele a reduziu ao seu pecado. E ele julgava então que o pecado daquela mulher era pior do que o dele. Porque certamente à mesa, todos ali eram pecadores. Mas ele, como até hoje, ele tinha o tabu do pecado da sexualidade, que é pior do que os outros. Ele reduz aquela mulher àquela condição. E Jesus consegue olhar para aquela mulher para além do seu pecado, e consegue enxergar tantas virtudes nela, que o Simão não conseguiu. Jesus consegue perceber nela a bondade, os bons modos, o desejo de adorar, o desejo de se reconciliar com Deus. Jesus consegue enxergar nela uma pessoa que poderia ter uma vida diferente, que precisava de uma oportunidade, que precisava de uma aceitação. Como vimos pela manhã nesse texto também, embora o texto se restrinja a dizer que ela é pecadora, mas nós não sabemos a sua história de vida. O que a levou a se tornar uma prostituta? Quais foram as condições que a levou a esse modo de viver? E mesmo assim, independente se foi algo intencional ou se foi algo circunstancial, ela encontra em Jesus a possibilidade de encontrar uma nova maneira de viver, de encontrar novas perspectivas de vida. E o fato dela ter sido acolhida por Jesus é que muda a sua história. O fariseu, ele fica inquieto, aborrecido, perturbado, porque Jesus não a expulsou dali. Mas se Jesus a expulsasse dali, para onde ela iria? Se Jesus a expulsasse dali, o que ela faria? Se Jesus a expulsasse dali, qual seria o fim da sua história? Certamente, se Jesus a expulsasse dali, ela partiria angustiada, oprimida, sentindo-se rejeitada, sentindo-se desamada, e voltaria para a sua vida de prostituição, de pecado, seja qual fosse. Por isso que Jesus não a expulsa. E Jesus, ele tem 3 falas a esta mulher. Jesus se dirige a essa mulher e ele diz 3 coisas importantes para essa mulher. E eu fiquei pensando assim, o que nós diríamos a essa mulher? Se nós estivéssemos assim, estivéssemos dando uma festa, fosse uma festa na minha casa, e chegasse uma prostituta, qual seria a minha fala a ela? O que eu diria para essa mulher? O que Jesus diz a ela? Jesus diz, os seus pecados estão perdoados, a sua fé te salvou, vai em paz. Jesus não a expulsa, Jesus com ternura a despede para uma nova perspectiva de vida. A paz que ela precisava, ela encontra. O perdão que ela precisava, ela recebe. E a fé que ela almejava, ela descobre existente dentro dela. Porque Jesus diz, a sua fé, a fé que está dentro de você, a fé que você almeja, ela já está em você. E essa fé te salvou. E você vai em paz. Jesus deseja paz e oferece paz para a vida daquela mulher. Por isso o convite de voltarmos à mesa, porque há perdão à mesa. Por isso o convite de voltarmos à mesa de Jesus.
E se nós queremos voltar à mesa de Jesus e encontrar esse perdão de Deus, nós precisamos aprender com essa moça. Como nos achegamos à mesa do Senhor? Arrependidos, quebrantados, conscientes da nossa condição, mas felizes por termos tido um encontro com a graça de Deus, com a bondade de Deus, com a misericórdia de Deus. Agradecidos porque fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus, por meio da sua obra, por meio de quem Ele é. E com o coração aberto para expressar toda a nossa adoração, sem se preocupar com os circunstantes, sem se preocupar com quem está à volta, sem nos preocuparmos se soltar o cabelo vai ser uma coisa horrorosa. Ela somente quer adorar e demonstrar o seu amor e a sua gratidão por aquele que a perdoou, que a salvou, que a acolheu, que a aceitou e que mostrou para ela o caminho da misericórdia e do amor de Deus. Por isso que o convite para nós é: voltemos à mesa, porque há perdão à mesa. Voltemos à mesa, porque há acolhimento à mesa. E a nossa oração é que nós possamos ser representantes, juntos com Jesus, desse perdão, desta misericórdia, dessa bondade. E as pessoas que convivem conosco, e que, como pessoas, como discípulos de Jesus, e que convivem com a igreja, elas possam se sentir acolhidas, amadas por Deus, perdoadas por Deus. Que as pessoas que se assentam à mesa conosco, elas também possam ter um encontro com o perdão de Deus, porque de fato há perdão à mesa do Senhor.